Olá, muito boa tarde, Fala, minha amados. Boa tarde para você, família começando, e que alegria estar com você. E vamos ficar 1h30 juntos, hein? Simbora, agora até as 4, são 14h30 agora. Pontualmente, já estamos por aqui para ficar com você até as 4 e ter a sua interação, participação com a gente. Falando de um assunto que a gente já abordou ao longo dessas últimas semanas, falando sobre a internet, os riscos, né, da internet e tudo mais. Mas vamos falar dos pontos positivos também, né, que a gente pode utilizar a internet para criar pontes entre pessoas, levar esperança. Por exemplo, nesse momento tem muita gente que nos assiste pela internet. Tem muita gente que faz essa interação com a Novo Tempo, seja rádio, televisão ou todas as outras iniciativas ali pela internet. Então, isso significa dizer que, feito o bom uso de toda a tecnologia, isso nos trará crescimento, aprendizado, amizade, relacionamento e muito mais. E a grande questão agora é saber como se faz bom uso, né? Existem regras para isso, existem cuidados, como que eu posso escorregar e o bom uso se tornar mau uso. A gente está falando de uma janela que se abre para o mundo inteiro, né? 82% das pessoas consideram a internet como algo essencial. 82%, número grande demais. Então a gente vai falar sobre isso, né? Falar sobre a internet e os benefícios que ela traz para a gente também. E falando em benefícios da internet, a gente pode estudar a Bíblia através da internet com uma instrutora bíblica virtual chamada Esperança, a primeira que se tem notícia no mundo, que é da Novo Tempo, a nossa instrutora Esperança, que vem de um departamento querido demais, que está crescendo cada vez mais, departamento de web, e para falar com a gente. Exatamente, é o William Tim que está aqui, o pastor William Tim, que ele é responsável pelo evangelismo digital na Novo Tempo, e nós vamos celebrar juntos que ontem fechamos o número, pelo menos tomamos conhecimento de um número, 500 mil de pessoas estudando a Bíblia com a assistente virtual Esperança. Olha isso. Isso é incrível. A pergunta, isso seria possível sem essa tecnologia? Então, tem ajudado a muita gente, né, Lê? Então, se a esperança é a criança, nós estamos falando ali com a família da criança lá, né? O pai da criança, ele vai negar, mas ele tem a genética ali dele ali. E é um trabalho extraordinário que, assim, mesmo que a gente junte os números, nós nunca seremos capazes de dimensionar o alcance disso. É profundo, é muito comportamento mudado, né? E nós teremos hoje aqui também a história de alguém que é fruto desse ministério, que é fruto do evangelismo através da internet, que é a Rosilene Aquino, ela que está com a gente aqui no estúdio, daqui a pouquinho vai contar um pouco da sua história e como ela conheceu e estudou a Bíblia através da Esperança e muito mais, hein? Vamos juntos, então, pela telinha da Novo Tempo, seja TV ou no seu smartphone, no seu tablet, nos acompanhando por aí. Fica juntinho, só está começando Entre Família de hoje. Até já. Oi, 2h34 já, pois é, ao vivaço para todo o Brasil e o mundo também, você que nos acompanha aí pelo seu smartphone, como a Darleide falou, ou quem sabe tablet, não sei, tá acompanhando em que parte do mundo? Conta pra gente, a gente quer saber também em que lugar do mundo você acompanha a programação da Novo Tempo através da internet. E até se tem alguma história para contar, viu? Prazer ter a sua companhia. Eu sou Abinal Júnior, junto com você, junto com Darleide Alves. Muito bem, eu estava daqui pensando, se não fosse essa tecnologia, muito possivelmente não teria muita gente nos assistindo em outros países, no Japão, por exemplo. Eu fiquei muito feliz quando estive no Japão e as pessoas ouviam a Rádio Novo Tempo e assistiam a Novo Tempo justamente por terem acesso à internet. E isso é muito legal. Um abraço para todos vocês em qualquer lugar do Japão. Agora estão dormindo, né? Madrugadinha, bem bonitinho. Quando acordar, bom dia para vocês. Amores, pergunta de hoje aqui para você participar com a gente, interagir. Você é sempre muito bem-vindo por aqui. Afinal de contas, interessa muito pra gente, né, Lê? O que pensam? Muito, muito. E a gente está falando de uma técnica e de uma tecnologia que interfere em tudo. E uma das grandes discussões sobre isso é como ela interfere nos nossos relacionamentos. É muito comum dizer do afastamento que o uso indevido de uma tecnologia digital faz. Mas também tem muita gente que tem história para contar de aproximações. Como que tem sido esse impacto e o uso que você faz da internet para os seus relacionamentos? Você já começou uma amizade, por exemplo, por meio da internet, ela se tornou uma coisa efetiva na sua vida? Como é que foi isso? Tem gente que, por exemplo, conhece
marido, esposa pela internet. Tem gente que eu conheço que também casou assim, conhecendo gente pela internet. Você é a sua história? Essa é a sua história? Manda pra gente 12983150249. Quer que eu repita? Acho que você já sabe, né? 12983150249. Muito bom. E até falando sobre essa questão de internet que aproxima e tudo mais, acho que eu até comentei outro dia aqui já, como que eu estou presente lá na casa dos meus pais, eles lá em casa também, enquanto eles estão trabalhando, fazendo os pães, as massas, as coisas deles ali para vender, o celular fica paradinho lá em um canto da cozinha, e aí eles trabalhando lá, eu em casa, trabalhando também, fazendo uma coisa ou outra, ou no começo do dia, ou no final do dia, ou final de semana, e a gente está próximo, está junto. A saudade, ela é bem minimizada quando a gente não só ouve a voz, que antigamente a gente só ouvia, né, pelo telefone, e agora com a imagem você já se sente parte daquele ambiente, é como se estivesse ali dentro da casa deles, eles dentro da nossa casa. É gostoso, aproxima mesmo, né? Eu sinto isso. Acho que toda a técnica que foi aplicada na história, que teve um aspecto profundamente revolucionário, ele tem que mexer com duas coisas: tempo e espaço. Quando mexe com tempo e espaço, você altera a vida de todo mundo. E nenhuma, desde que tudo foi inventado, teve mais profundidade de impacto no tempo e espaço do que a relação com a internet. Então, não é só você ligar para alguém. Isso diminui muito. O fato de você não sair de casa, então o tempo que a gente gastava com as coisas, ele passa a ser uma barreira rompida, e espaço também. Pensa na quantidade de espaços que a gente precisaria, por exemplo, para juntar um material para enviar para 500 mil de pessoas. Uau. Pensa a quantidade de papel, então essa tecnologia de dados, a relação de tempo e espaço, ela é profunda. A gente não percebeu ela crescendo, mas hoje a gente olha para nós mesmos e nós estamos em outro planeta. E ainda se tratando de tempo e espaço, no que diz respeito a quem está distante, tornar-se próximo, porque o nosso cérebro, ele não faz diferença entre o que é virtual e o que é real, do ponto de vista de tocar, e isso diminui em muito realmente a falta que o outro faz. E eu digo isso tendo em mente que a minha filha morou fora do Brasil muitos anos, e obviamente a saudade que eu tinha e ela tinha da gente, ela é impactada por esse processo de eu poder ligar e ver, não somente ouvir a voz, que já seria incrível, mas vê-la a qualquer hora do dia, a qualquer momento em que a gente possa se comunicar. Então há uma expressão da vida que se manifesta no uso dessa tecnologia tão recente e impactante. Eu fico pensando no apagão da internet no mundo. De hospitais a bancos, a vida será impactada tremendamente. Só para a gente ter, aliás, não é nem tremendamente, absurdamente. É um colapso no mundo, porque como que a gente vai se comunicar? Como que a gente vai falar? Em alguns momentos nós vimos, por exemplo, algumas das redes sociais caindo. Ficamos um dia sem o WhatsApp. Como que nós vamos viver se ali tem o trabalho de muita gente, tem a comunicação de muitas pessoas em todos os sentidos? Então nós estamos falando de alguma coisa que é presente, real, marcante e de uma maneira absurdamente essencial hoje para as nossas relações em todos os termos. Então conta pra gente como é a sua experiência, se você tem amigos, se você tem inimigos também. Tem gente que tem os inimigos. Não. Aí a gente fez assim, desculpa porque eu nasci. Os haters, né? Tem uma galera. Não sei o que é, mas diz que tem. Diz que tem, né? Mas você não Nunca deve ter, ouvi não. A gente dizer não deve na ter, minha não. rede social. A gente não tem disso, não. Né? Se tem, não ficou sabendo. Se tem, não ficou sabendo, ou a gente tapa os ouvidos para isso, ou fecha os olhos e simbora, vida que segue, né? Vamos lá, então, receber por aqui pastor Carlos William Tim, coordenador de evangelismo digital. Ele franziu a testa, Carlos, como disse assim, como é que é? Meu nome, Carlos? Eu falei Carlos? Foi, Eu falei Carlos, né? William Tim. Também conhecido como William Pastor Tim. William Tim. Cara, eu não sei de onde que eu tirei Carlos. Ele franziu a Tim? testa, Carlos. Cara, de onde que eu tirei Carlos, será, hein? Eu também não sei, cara. Tudo bom? Seja Eu sei que bem-vindo. eu sou o cara errado pra William. ver o programa. William, Como vai, Carlinhos? eu não sei há Ficou quanto agora. tempo. Claro, o pastor Eu William Tim. não sei há quanto tempo, o quanto você acompanha o Abinal, mas pra galera que tá com a gente todo dia, É esse normal, é o Abinal. né?
Acontece. Assim, A gente sabia que esse era o mas habilidade, a gente acontece, sabia. A gente só não sabia que você... Vocês acham que eu combino com o Carlos? Eu não sei. Carlos, tem uma se Se esse tivesse nome ficou ideia. bom. eu acho que não, cara. É. Não. Às vezes eu fico pensando, isso está no roteiro do dia? Para quebrar o gelo, para ser mais light? será? Deve ser. Pode Ele é ser. amado desse jeito. William, bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, um prazer estar com vocês aqui. Acho que é uma temática muito legal de conversar, então eu fiquei feliz quando fui chamado para trocar uma ideia sobre essa temática. E eu lembro da última vez que você veio com essa mesma vontade de falar e você fala de uma maneira muito expressiva do que você entende ser as redes sociais, a internet e tudo que ela oferece, um meio incrível de expandir a mensagem que nós cremos, o que nós oferecemos, especialmente aqui da Novo Tempo, né, Willy? Isso tem crescido? Quais são as novidades? O que vocês estão empreendendo aí pela frente? Eu acho que quando a gente fala de internet, é aquela gangorra, né? Você tem um lado que pode ser muito negativo, mas um lado muito bom. E eu acho que o nosso objetivo, como Novo Tempo, como cristãos de maneira geral, é fazer com que as pessoas olhem essas ferramentas que elas são delicadas por conta desse impacto, né? Que nem o pastor Aleixo falou aqui antes, e comecem a utilizar isso de uma maneira mais positiva para impactar. Se essas ferramentas elas são fortes, então vamos utilizar essa força para impactar de maneira positiva, né? E não só ter medo e se esquivar, porque a internet, se bem utilizada, é uma bênção em muitos aspectos, né? E vem aí um evento daquele que já é tradição aqui na Novo Tempo, né? Conta Exato, pra gente. é a nossa jornada de saúde emocional, onde a gente consegue ajudar várias pessoas que, morando longe, talvez muitas pessoas que não têm ali uma ajuda perto, e a gente consegue instruir, ajudar em outros aspectos, fazer roda de grupo, terapias em grupo, todo tipo de ajuda ali, e é utilizando a internet, né? Então, uma média aí de 50 mil pessoas todos os anos que são impactadas e são auxiliadas através desse bom uso da internet, né? Como foi a sua história com a internet? Porque você não nasceu junto com a esperança, né? Cara, não. Isso é um desenvolvimento a ponto de você ter uma maturidade no uso, e isso é muito interessante, né? Internet, eu sou do finalzinho daquela geração do pessoal que ainda não nasceu e não tinha internet, né? Que hoje em dia você tem o pessoal, a primeira coisa que faz é já chorar online, né? Antes de chorar. Mas eu comecei a utilizar a internet em 2010, meu primeiro trabalho, assim, quando eu fui para o internato, né? Que era onde a gente dorme, a gente vive, tudo no mesmo lugar onde a gente estuda também. E lá a gente ajudava algo chamado ranqueamento do Google. O que seria isso? Quando você vai fazer uma pesquisa no Google, né? Coloca qualquer coisa aí no Google, você tem uma ordem dos sites. E tem várias razões por que um site está na primeira página e outro está na segunda ou na terceira. A ver com a pergunta, as pessoas que entraram gostaram desse conteúdo ou não, ficaram. E ali eu lembro que meu primeiro trabalho foi ajudar as páginas do lugar onde eu estava para que tivessem um melhor ranqueamento. Na época eu não entendia nada que eu estava fazendo, eu não sabia, não achava nenhuma relevância, reclamava todo dia do meu trabalho, mas hoje eu vejo que o cara era visionário que pediu para fazer isso. Então foi aí que começou e depois foi um desenvolvimento de várias frentes. E uma coisa que é muito difícil quando a gente fala de internet é que é uma rede que está sempre se desenvolvendo. Então se você para por um ano, vamos supor, você fica um ano dormindo, né? E depois você volta, hibernando, sei lá, mudou tudo. As piadas, desde uma piada até uma tecnologia, você fica perdido. Então, é algo que você está em constante aprendizado, mais que algumas outras áreas do conhecimento. Você tem alguma outra pergunta para o Carlos? Não, eu estava até agora meio parado lá no Carlos, mas sabe o que eu lembrei? Não sei se chegou a conhecer o Carlos Tim, que era a rádio lá de Porto Alegre. Agora você fez o link, talvez seja isso. Pode ser, pode Porque ser. final de semana eu estava conversando com um rapaz lá de Porto Alegre e ele falou bastante do Carlos Tim e tal, da pessoa que... Então, mas, deixa eu enfim. te dizer, Willy, que ele não estava te ouvindo em nada até agora. Ele estava no apagão, viajando. Aqui, ó. Tentando achar. Como que eu disse da uma onde coisa que minha dessa? mente trouxe, pá, né? Mas ele foi com uma boa Interessante. desculpa, foi Foi, boa né? essa daí. Então, tá bom. Colou. Agora, ô Tim, não Carlos, mas Tim. Um abraço para você aí, Carlosinho, onde quer que Verdade. você Se esteja. tiver ouvido. Pelotas, Rio Grande Seja do Carlos Sul. pra sempre. Estava, pelo menos, né? Acho Como é pode que é, ser. né? Seja Carlos, você que é. Já, o Uma vez original. Carlos Quer para sempre. Porque esse aqui não tem jeito. Esse aqui vai ser o William até o fim. Verdade. Agora, a gente, falando da internet, né? É algo que... a gente fala das conexões que a internet traz, ligar com as pessoas.
Às vezes a gente até fala mal dessa questão dentro de uma sala, está todo mundo no celular aqui conversando, mas não um olho no olho. Mas ao mesmo tempo a gente pode dizer que a internet ela pode trazer uma empatia, pode trazer um consolo, pode trazer, sei lá, talvez até um pouco do calor humano, digamos assim, para alguém que está necessitado e como isso é possível. Com certeza. Eu acho que assim, os aspectos negativos da internet, eles são fáceis, e a gente costuma falar muito sobre isso, porque é muito fácil você acabar entrando nesse aspecto negativo. É muito fácil ter alguém viciado na internet. As redes sociais, elas foram feitas basicamente para viciar as pessoas, obviamente. Quanto mais tempo passa lá, mais você dá dinheiro para a rede social, porque você consome propagandas e é assim que eles ganham, né? Com o seu tempo. Não porque você paga alguma coisa, né? Ali conscientemente. Mas, e quando a gente fala de Brasil, é pior ainda, né? O Brasil é o país mais viciado em rede social, top 3 nos últimos 10 anos, é o país que mais tem pessoas viciadas, é o país que mais utiliza o celular, aplicativos de mensageria, é também o país com mais pessoas que seguem influenciadores. Então, a gente poderia passar a tarde inteira falando que o Brasil é mais, mais e mais, né? Porque, de fato, existe um vício. E esse vício tem muito a ver com algo chamado, que é o scroll infinito, né? Que é aquela rolagem. Você pode ficar 2 anos no Instagram sem sair, você não vai ver o conteúdo igual. Porque você pode arrastar e passar o dia inteiro arrastando e não vai acabar. Então, tudo isso faz com que seja muito fácil olhar o lado negativo. Mas o ponto é, o Brasil, nesses o que é mais, é o país que mais utiliza a internet para socialização. E isso abre uma oportunidade muito grande, porque as pessoas estão na internet, elas querem conversar, elas querem ajuda. E a gente acha que a internet é um lugar muito frio, mas foi feita uma pesquisa que a internet, e não precisa nenhuma pesquisa, isso é bem óbvio, que a internet, as pessoas projetam a internet o que elas gostariam de ser, mas não são. Então tem aquele valentão que sai xingando as pessoas, tem aquela pessoa que segue. E às vezes a gente olha nosso Instagram ali, as indicações, na verdade aquilo é os comportamentos, os desejos da alma, né? E então, nesse aspecto, quando a gente vê as pessoas cada vez mais na internet, elas querendo ser o que são, e as pessoas com problemas emocionais, até por conta desse vício, nesse desespero de procurar ajuda, aí abre uma janela muito grande de utilizar a internet em benefício, em prol das pessoas. Porque as pessoas estão na internet, estão com problemas emocionais, problemas espirituais em todas as áreas, e as pessoas estão em busca de dopamina e todo tipo de hormônio ali de felicidade, né, que seja correlacionado. Então, uma mensagem que a gente manda, uma oração que a gente manda para uma pessoa, são maneiras muito simples que a gente consegue tirar proveito desse comportamento que é negativo de maneira geral, mas que a gente pode utilizar para aproximar as pessoas de Cristo e também de uma ajuda. E se cria, de fato, ali laços muito significativos para a vida. Eu lembro que na pandemia, eu e uma amiga empreendemos um projeto chamado Corpo Bendito, que nós ajudávamos as pessoas a pensarem melhor a alimentação, a desintoxicação, e aquilo se espalhou de uma tal maneira que nós tínhamos pessoas voluntariamente, nós fizemos aquilo voluntariamente, de tantos países que nós identificávamos aquilo como algo assim extraordinário, de pessoas contando de como foi a experiência delas, de mudança de saúde, de mudança de se perceber na vida num momento tão delicado como foi a pandemia, fazendo uso da internet. Então, de fato, se nós fazemos bom uso dela, alcançando a missão por meio dela, que nós cremos ser essa missão que nós temos, então estamos fazendo algo grandioso para a vida de alguém. E aqui na Novo Tempo, nós temos aquilo que nós chamamos de coração da Novo Tempo, que é a escola bíblica, onde já passamos de mais de 2,5 milhões de pessoas que estudam a Bíblia. E o nosso modo de identificar como a escola bíblica é significativa para a gente é dizendo que a escola bíblica forma alunos através da Bíblia. E uma vida transformada pela Bíblia é uma vida que alcança o que a gente considera ser o desejado de toda a alma, de ter paz, de ter conhecimento sobre como gerir a vida, a família, a educação dos filhos, como conhecer a Deus mais profundamente, o Deus que se revela pela Bíblia. Então, nós temos, porém, para entregar essa mensagem, diferentes maneiras, em diferentes cursos, diferentes temas aplicados, por exemplo, como estudar sobre o Espírito Santo,
um estudo apenas sobre o Espírito Santo. Esse é o seu interesse? Você pode estudar sobre saúde, pode estudar sobre sexualidade, como no caso da revista Sem Tabus, lançada mais recentemente. Você pode pedir, por exemplo, a revista Entre Família, pode também saber mais sobre como lidar com as suas finanças, sobre música, sobre céu e inferno. Na Mira da Verdade vai trazer temas maravilhosos. Tem Mente Feliz, Máquina Humana, A Origem de Tudo, Eu no Universo e tantos outros cursos que são sensacionais e estão disponíveis para você estudar livremente, gratuitamente, receber em casa pelo correio. Claro que também temos a opção de você estudar pela internet. Para quem está no outro país ou aqui mesmo no Brasil e prefere usar de modo online, nós temos em PDF os nossos cursos, tudo para facilitar, sem contar com aquele que nós estamos há um tempo mais recente também te oferecendo, que é a oportunidade de estudar a Bíblia por áudio. Então, você tem de diferentes maneiras como nos acessar. E tem a Esperança, que é a nossa assistente virtual de estudo da Bíblia, todos eles na Escola Bíblica, disponíveis para você começar a estudar a Bíblia agora. E quando eu digo estudar a Bíblia, é estudar sobre os temas que eu citei a partir da nossa perspectiva cristã bíblica. Para você acessar, então, o nosso site está aí disponível para você. Qual é mesmo? É novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica, que está ali bem adiante de mim, novotempo.com/escola bíblica. Nós esperamos você por aqui de qualquer maneira. Verdade, hein? Quando a gente vai para aquele intervalo e você já faz o seu pedido aí também, acessa o site, mas não sai do nosso canal, tá bom? A gente volta já já, depois do intervalo, conversando com a Rosiele Aquino, ela que vai contar um pouco da sua experiência através das redes sociais, através da internet, onde aprendeu mais da Bíblia com a Novo Tempo. A gente volta já. Quem volta? Nós voltamos todos juntinhos por aqui, nessa telinha, meus amores. Venham para cá, nós estamos falando sobre a internet, o bom uso dela, como espalhar esperança, amor, amizade. Acabei de receber uma mensagem aqui de uma amiga que diz assim, eu a conhecia à distância, né? E ela diz assim: você mudou a minha vida com amizade e mensagens online. Mariana Costa, beijo pra você, amada. Então é assim, como é a sua história, a sua experiência com a internet? Tem amigos, tem amores que possam contar? Manda a sua mensagem pra gente no 983-1502-49. É isso. Então, chegou aquele momento de conversar com ela, a Rosiele Aquino. Vamos lá? Conversar. Eu até troquei, eu ia dizer que eu não mudei o nome dela, mas no começo do programa eu tinha mudado, né? Eu não queria dizer nada não, mas... Mas tá se sentindo Adão hoje, dando nome novo. Você dando nome, não aos animais, mas às pessoas. Mais ainda, tá mais que Adão você. Mais que Adão, né? Você vê que legal, você superou. Cara. Rosi, que prazer te receber aqui no nosso Entre Família. Digo nosso porque é de todos os brasileiros, é seu, é de todos nós, porque estamos entre família e você ainda mais falando desse assunto de internet, que foi onde você teve o primeiro contato através do estudo da Bíblia. Conta pra gente um pouquinho da sua história com o estudar a Bíblia junto com a Esperança, que é assistente bíblica virtual da Novo Tempo. Então, tudo começou assim. Eu sou de Minas, né? E eu estava lá viajando esse final de ano nas férias. E eu tenho uma irmã adventista lá. E aí ela me levou na igreja lá, uma igreja numa comunidade rural chamada Curral Velho. E aí eu gostei bastante. E aí, tanto ela como o meu namorado, que é de lá também, aí eles falaram, quando eu voltei pra cá, procura alguém da Novo Tempo para te dar um estudo, né? Alguém lá, ou presencial, ou você liga lá, entra em contato e pede. Aí a minha irmã de Minas, a Meirellen, ela já fazia o estudo com a Esperança. E aí ela falou assim, não, vou te mandar o WhatsApp e você pede um estudo. E aí ela mandou para mim e eu entrei em contato e rapidamente me responderam e aí já comecei a fazer o estudo. Puxa, que legal. E quando a gente conversa com algumas pessoas que tiveram o primeiro contato com a Esperança, que é a instrutora bíblica virtual, e vão conversando ao passar do tempo ali e não imaginam que é digamos, um robozinho. Você sabia já que era uma inteligência artificial, que a gente costuma dizer, mas não é inteligência artificial, né, Tim? Me ajuda, é uma inteligência que tem pessoas em volta ali, como é que chama? Tem outros nomes também, né?
Alguns utilizam a palavra inteligência coletiva, que é a mistura do trabalho de uma máquina, mas também com pessoas que estão ali acompanhando, colocando outras informações juntas. Certo. Você imaginou que era com alguém ou sabia que era com uma máquina que você estava falando? Não, eu sabia que era com uma máquina, mas que existiam pessoas por trás de tudo isso. Certo. E você sentiu, mesmo falando ali com uma máquina, você sentiu um acolhimento através das mensagens que você ia estudando da Bíblia? Você sentia abraçada, ouvida por Deus e ouvindo a voz de Deus através dessa ferramenta também? Sim, muito. Foi muito legal, muito essencial. Muitas coisas que eu estudei fizeram e fazem muita diferença na minha vida. É como se eu estivesse falando mesmo com uma pessoa. O acolhimento é muito legal, assim, é extraordinário. Que bênção. E Tinha, até a gente vê um humanismo nessa conversa com a esperança. Como que é o trabalho para fazer com que seja algo bem pessoal mesmo? Tanto é que as pessoas até muitas vezes se confundem, né? Com quem eu estou falando, né? Com algum ser humano, é com uma máquina? Como é que é? A gente tenta deixar a esperança, a gente nunca vai tentar passar com que seja de fato um ser humano para a pessoa não ficar com essa confusa e às vezes com uma frustração até, né? Mas a ideia de hoje em dia é que toda tecnologia, quando ela é feita, ela deve passar na perspectiva de uma conversa. Então é mais ou menos como no ChatGPT, né, que é uma outra inteligência artificial muito conhecida, as pessoas, por mais que seja uma máquina, elas mandam por favor, obrigado, bom dia, porque o ser humano gosta de, por mais que ele converse com algo que ele saiba que não é um ser humano, que ele tenha a maneira como a gente conversa naturalmente, né? Então, na esperança, a gente quis que fosse uma conversa de WhatsApp e não, na verdade, um texto frio ali, um PDF, seja lá o que for, mas no formato de conversação mesmo. Puxa, que legal, hein? Que lindo isso. E como é que sua vida, Rose, mudou? A sua vida espiritual, a sua convivência com os outros, a partir do momento que você foi buscando mais e mais através desse conhecimento, utilizando ali essa ferramenta que está na mão de todo mundo praticamente, o celular, o WhatsApp. Então, assim, mudou completamente, porque assim, as coisas que eu achava que sabia sobre a Bíblia, muitas coisas não são verdades. Aí, fazendo o estudo, eu fui descobrindo, né, e conhecendo, né, mais sobre a palavra, mais sobre Deus, e isso foi, assim, muito legal, porque, assim, não só eu conheci, como também a minha filha, né. Sim, a sua filha que inclusive já se batizou, foi batizada, é isso? Isso. E você está com a data do batismo marcada também. Exatamente. É verdade? É verdade. Eu não vejo a hora de me batizar também. Olha só que coisa boa. Conforme eu fui, assim, estudando com a esperança, chegou um momento que eu consegui falar com alguém e eu pedi, eles perguntaram, você quer um estudo presencial? Aí eu falei, eu quero sim, eu aceito. Aí foi um pessoal daqui, o pastor Lucas, a Bruna e o Chapolin na minha casa, me fizeram uma visita e eles começaram a dar um estudo pra gente. Aí eu e a minha filha começamos a fazer estudo juntas e nesse tempo de estudo ela se batizou. Olha, isso que incrível, né? Que coisa Olha, boa. Eu quis retomar aqui meu contato com a Esperança, que eu já Retomou? fiz contatos com ela há bastante tempo. Aí agora há pouco eu dei um boa tarde para ela. Deixa eu ver se um dos meninos consegue vir aqui comigo. Pode, Mai? Tem a câmera 3 aqui, bem? Tá aqui atrás de mim, né? Aqui pertinho de mim, ó. Deixa eu ver esses aqui. Ó, boa tarde. Olá, Darleide. Eu sou a Esperança, instrutora bíblica virtual. Ela vai me dar as opções aqui de responder, tirar dúvidas. Se preferir, podemos estudar juntos. Você também pode conversar, desabafar ou fazer o seu pedido de oração. Ela vai me dar as opções. A seguir, ela diz, fazer pergunta. Olá, Darleide, eu sou a Esperança. Que legal ter você por aqui para interagirmos sobre algumas questões bíblicas. Vou me preparar aqui para responder. Estou pronta. Pode fazer a sua pergunta. Vale lembrar que suas perguntas devem ser sobre temas bíblicos. Eu deixei o áudio ligado, né, gente? É para depois eu me ouvir. Deve ser, né? Estou pronta, pode fazer aqui a sua pergunta. É assim, imediatamente. Se eu fizer mais alguma pergunta, sei lá, vou dar um oi para ver o que ela me diz de novo. Ela vai me responder seguir a mesma resposta? Será? Olha, recebi sua pergunta. Vou pensar um pouquinho aqui e te respondo. Não envie nada até eu responder. E assim você vai dialogando, trocando mensagens, digamos, com a Esperança. Olha aqui, ó, chegando mais respostas. Muito bom? Então é assim, funciona imediatamente, né, William?
que vocês até estavam comentando, 500 mil pessoas, a gente precisa encontrar meios de ajudar mais pessoas a conhecerem a Bíblia, né? E uma maneira é utilizar a tecnologia para conseguir atingir várias pessoas. Fico imaginando, se não fosse uma ferramenta dessa, 500 mil pessoas estudando a Bíblia seria uma coisa complicada, assim, de colocar tantas pessoas interessadas simultaneamente, como é que nós, no Novo Tempo, daríamos conta, né? Então... E é interessante a gente pensar, né, pastor, como a mensagem ela vai se apropriando durante os períodos de história dos mecanismos de comunicação que a gente tem. Então você tem um Moisés escrevendo um texto numa pedra. Não dava, né, pra gente escrever 66 livros, você tem um texto numa pedra, aí você tem um pergaminho, papiro, aí quando Imagina chega... levar sua Bíblia para a igreja com 66 pedras. Ou só se for do pergaminho, já tem que ir de caminhão para a igreja, todo mundo. Mas quando há, no momento em que o Novo Testamento está sendo escrito, e está sendo difundido, tem um trânsito que Roma faz, tem muitas estradas. Então, naquelas difusões, você vê o próprio apóstolo se apropriando de uma tecnologia que existe. Então, as cartas vão ir de um lugar para o outro. E é muito interessante e muito importante para a gente enfrentar que muitas vezes as pessoas demonizam determinadas tecnologias. Eu falo disso porque apresento um programa que é o primeiro da televisão em um momento que as pessoas falavam que a própria técnica em si ela era mundana. Então veja, a gente tende a jogar instrumentos musicais fora e não concentrar no poder que o instrumentista tem, tende a jogar técnicas fora, e quando a história do evangelho é diferente, ela é o contrário, né? Você olha e o peso entre o bem e o mal está no coração de quem usa, obviamente respeitando os limites que a própria tecnologia impõe. Isso é muito, muito legal. E no caso dessa história, houve uma transição perfeita, porque há um crescimento e nesse momento no seu próprio coração queria alguém. Quer alguém? Aí vem alguém e tem um desenvolvimento, né? A tecnologia não excluiu o elemento humano. Isso verdade. É muito legal. E até você comenta que no ônibus, em vários outros lugares, você estava ali, estudando mais da Bíblia junto com a Esperança. É isso aí, eu trabalho em São José dos Campos e a viagem às vezes é demorada, né, de ônibus. Aí eu aproveito esse tempo, de manhã quanto à tarde, para ir estudando. Aí eu vou daqui lá, estudando e acho muito legal. Porque assim, em qualquer lugar você pode conhecer mais sobre a Bíblia, né? Basta querer, né? Basta querer. E você aí do outro lado, muitas vezes dizendo, não tenho tempo para estudar a Bíblia, não tem como. Tá aí, na palma da sua mão, no celular, no WhatsApp, estudando com a Esperança. Tá esperando o quê? 12982000062 é o WhatsApp da Esperança. Manda um oi ali para ela. Ela já vai te responder, assim como a Darleide mandou. Ela respondeu já na hora. Se você tem alguma pergunta, faça. Ela vai te responder também. E ela vai trazer uma lista ali com vários temas que ela já tem que pode estudar a Bíblia com você, viu? Aí você escolhe um deles e começa a estudar junto com ela. Mas se tiver perguntas sobre outros assuntos, pode mandar também que a Esperança responde para você, tá? Fica à vontade aí. Agora, Rose, eu fiz o convite, mas eu quero que você, que usou a Esperança, a sua filha entregou a vida a Cristo, você também já entregou, falta só o batismo mesmo, né? Finalizando aí essa primeira parte de uma vida que segue aí, né? Mas deixa para quem está lá em casa a importância de fazer uso dessa ferramenta que tem salvado a sua vida a cada dia. É isso aí, pessoal. Vocês estão tendo a oportunidade de conhecer mais sobre Deus, falar, espalhar também o amor dele, né? Conforme você for conhecendo. E não percam tempo, estudem mesmo. Essa ferramenta é muito importante, tem me ajudado muito. Eu estou fazendo um estudo agora sobre o segredo das emoções. E assim, nossa, é sensacional. Às vezes você fica com raiva, triste e se sentindo culpado. E assim, ela tem resposta para tudo. Eu acho incrível a Esperança porque assim, ela é muito rápida, assim, e tira qualquer dúvida. Então, não percam a oportunidade. É de Deus mesmo, é a Esperança. Você vai se sentir acolhido como eu me senti e continuo me sentindo. E assim, saber que daqui a uns dias eu vou me batizar e que vai dar tudo certo, é muito legal. Verdade. Rose, obrigado. Você queria mandar abraço para alguém, né? Pode olhar lá para aquela câmera lá, ó. Pode mandar o seu abraço aí, então. Tá bom. Eu queria mandar um abraço para minha irmã Meirinha, né? E para toda a minha família de Minas que estão lá agora assistindo, a tia Nezinha, o tio Dário, Claudinei Marcos,
o Matheus, a minha irmã Rosilene. Eu tenho uma irmã que chama Rosilene. Aí, ó, que eu tinha falado antes, Rosilene. Isso. Ao invés de falar Rosiele, falei Rosilene, mas A tem uma Rosilene Rosilene também. tá lá assistindo agora, a Gilvânia, a minha mãe. E assim, para toda a comunidade do Curral Velho, vou me batizar 25 de outubro, já está agendado. Lá ou aqui? Vai ser lá, que foi a primeira Lá em igrejinha Curral Velho. adventista que eu conheci. Ela vai fazer 50 anos, então é lá que eu vou me batizar. Legal. E para o pastor Lucas, a Bruna, o Chapolin, e para o pastor ali, que Pastor Tim. o pastor Tim, Legal, Rose. Obrigado, viu? Obrigado a mesmo. Darleide, Aí, Dada. Valente para você também. Obrigado. Para minha filha que tá A ali. filha que tá ali filmando tudo, registrando todo esse momento. Qual é o nome da filha? Maria Fernanda. Maria Fernanda. Olha aí a Maria Fernanda, ó, que já batizou, agora tá firme junto com a mãe aí, dando esse apoio. Legal, hein? Obrigado, minha querida. Deus Obrigada continue a você. abençoando muito a Amém. sua vida e compartilhando com os outros dessa bênção que você recebeu também, tá? 12982000062 é o WhatsApp da Esperança, para você mandar mensagem agora e já começar a estudar a Bíblia junto com ela, tá bom? E a Rose tem estudado a Bíblia ao ponto de ela se decidir a ser batizada, tornar-se uma cristã, passando por essa experiência tão rica, mas ela também estuda sobre saúde mental, como é o curso que ela está fazendo agora. Você pode, então, escolher sobre qual assunto você quer ser ajudado, quer estudar. E está chegando na próxima sexta-feira mais um evento chamado a Jornada Recomeço, em mais um ano que nós estaremos juntinhos. Começa na sexta, o sábado também o dia inteiro e termina no domingo, não é, Tim? Então fica aqui um reforço para você também vir com a gente estudar mais sobre saúde emocional nesse próximo final de semana. Eu faço a palestra de abertura na sexta-feira à noite e muitos outros profissionais, psicólogos, psiquiatras, pastores, todo um grupo de pessoas junto para que leve até você conhecimento, possa despertar em você o desejo de viver uma vida plena. E esse ano nós vamos trabalhar o tema cansaço, exaustão, burnout, que está tão em alta agora, não é, Tim? Todo mundo se sente cansado, né? E quem não está se sentindo cansado tá, mas não está percebendo. Então, é um tema que está muito em alta e a ideia é mostrar um pouco a amplitude desse tema, porque existem cansaços diferentes. Cansaço emocional, cansaço até espiritual. E a ideia é também trazer ferramentas práticas para ajudar quem se sente cansado. Como é que faz para se inscrever? novotempo.com/participar. Você vai se inscrever, você coloca só poucas perguntinhas, né? Pode ser novotempo.com/recomeços ou novotempo.com/participar. Os dois vai levar para uma página. Coloca 4 informações suas e está pronto. Daí uma coisa importante, quando você se inscrever, você vai ter uma página que você pode entrar num grupo, mas um grupo fechado para essas informações, mas você também pode fazer o estudo bíblico especial dessa jornada, que é exclusivo. E está muito legal esse estudo. Muito bom. Bom demais, então vem com a gente participar desse momento, né, Binal? Se inscreve lá também, hein? Boa, vou. Quero continuar cuidando mais e mais da minha mente aí, viu? É isso aí. Não é não, pastor? Tudo que é potente a gente tem que cuidar. Vamos potencializar, né? Sim. Já deu nome para todo mundo aqui. O Agora Carlos já descansa se inscreveu O aí. Carlos deve ter se inscrito Todos já. eles, todos os Carlos. Carlos do Brasil, né? Inclusive o Carlos. Tim. O Carlinho e o Carlos. Tem interação Vamos de chegando. Interação. Da Idília Ramos, que diz assim: sim, uma mensagem online mudou minha vida. Hoje eu e a pessoa estamos juntos, casados e com um bebê de 1 mês. que Aí tem a bonitinho. fotinha dela ali. Muito Que bom. legal, muito bom. Beijo, Idília. Vamos para o intervalo agora? Na volta, continuamos juntinhos por aqui com você. Até já. É isso, estamos de volta entre Família TV Novo Tempo, falando sobre as redes sociais, internet como um todo, a gente utilizando essas redes para aproximar pessoas, para levar essa mensagem de esperança que a Novo Tempo 24 horas por dia está aqui trazendo para milhares e milhões de pessoas, não apenas no Brasil, mas fora, através da internet. Quem sabe você que está acompanhando a gente aí num celular, acompanhando aí pelo streaming, né, da televisão, enfim, por algum meio aí, a internet está facilitando muito aí para você também, né? Trazendo
a nossa programação. E você pode participar, interagir com a gente. Deixa eu só reforçar aqui o nosso contato, que é o 12983150249. Você respondendo pra gente aí se já fez uma amizade online que marcou a sua vida. Teve história aqui de alguém que não fez apenas amizade, mas encontrou o amor da vida dela, casou, tem um bebezinho de 1 mês, né? Participou com a gente aqui. Conta aí, você, talvez através da internet, fez um estudo bíblico com alguém, falou de Jesus para outras pessoas. Conta a sua experiência aí também, tá? 12983150249, o bom uso da internet. Falando em bom uso da internet, Luciene Bonfim, né, pastor Aleixo? Tá por aí. Assim, tá lá no coração do sistema, né? Tá mexendo lá com a tropa. Exatamente, ela tá ali onde as coisas acontecem. Acho que a gente vai direto para ela lá. Já tá aparecendo no nosso telão, tá aparecendo para você também. Boa tarde, onde você está? Confirma pra gente. Boa tarde, pastor. Boa tarde, pessoal do estúdio. Olha só, o pastor Tim tá aí no estúdio com vocês e adivinha só onde eu estou? Só aqui no departamento da web, que é onde eles cuidam ali, onde tem a esperança. Eu sei que vocês têm uma curiosidade para saber como que funciona a esperança. E é por isso que eu vim aqui no departamento da web. A gente vai entender um pouquinho sobre a escola digital, evangelismo digital. E eu tô caminhando aqui, gente, que eu vou mostrar para vocês como funcionam os bastidores aqui. Vou mostrar para você, eu vou até virar a câmera, porque assim, vocês perceberam que falando sobre tecnologia, hoje eu não tenho cinegrafista, né? Hoje a gente tá aqui fazendo tudo via celular, gente. A tecnologia traz essa possibilidade pra gente. E hoje eu tô aqui na parte da produção, na parte da web. Vou mostrar pra vocês, olha só. Todo mundo trabalhando aqui. Ainda bem, né, Tim? Bom mesmo. Isso aí. Ó, gente, o chefe tá de olho ali, hein? Todo mundo trabalhando. Mas o mais legal é que eu vou mostrar para vocês, que eu sei que tem muita gente que tem curiosidade, né, para entender como que funciona a esperança. Então eu vou falar com o Renan. O Renan é o desenvolvedor, cuida ali, olha só, mostrando ele aqui para vocês. Ele cuida da parte da esperança. Então assim, como que funciona? A esperança é só digital? Existe um personagem por trás? E é o que a gente vai entender agora. Renan, conta pra gente como que funciona a esperança. Existe um personagem por trás? Como que é criado todo esse mecanismo? Certo. Existe sim um personagem. Tem muita gente que confunde, acha até que ela é uma pessoa real às vezes, mas ela é um personagem que a gente criou para dar um rosto para essa inteligência artificial. E como funciona esse processo da criação desses vídeos que a gente manda pelo WhatsApp, se a gente faz uma conferência, alguma coisa assim? A gente tem uma atriz que coloca uma roupa cheia de sensores. E essa roupa detecta o movimento dela. Então, esses cabos aqui, eles ficam recebendo os dados de captura dos movimentos e também do rosto aqui através do celular. Ó, a gente pode ver aqui que ela está lendo um roteiro, grava o rosto dela e essas informações são enviadas para um programa que, ó, vocês podem ver aqui, tem um bonequinho que imita o movimento que ela está fazendo, porque os sensores da roupa pegam e enviam para esse software aqui. Desse software, eu jogo em um outro software, que é onde eu tenho o modelo da esperança. Se a gente olhar aqui, ó, toda aquela animação que a gente gravou, ela roda aqui dentro, só que já usando o corpo da personagem Esperança. Então aqui eu consigo mexer nos braços, eu consigo mexer em tudo, se eu quiser fazer uma pose específica, uma animação específica. E daqui eu jogo para um outro software, que é onde eu faço às vezes um refinamento, efeitos especiais, eu coloco aqui um fundo, por exemplo. Às vezes a gente precisa fazer algum tipo de edição. E daqui vai para onde a gente precisa enviar. Olha só, gente. Viu só que legal, como que funciona, né? Porque tem muita gente, Renan, que tem curiosidade. Então a gente está mostrando um pouquinho aqui, ó. E eu não sei se a gente pode contar nessa curiosidade quem é essa atriz. Será que a gente pode contar a produção? Pode. Ela não está aqui. Pode contar, Vinal. Eu deixo, eu dou essa autorização, Lu. Fica à vontade, hein? Olha só, então vamos mostrar aqui com o Renan quem é essa atriz. Essa daqui, para quem não sabe, é a esposa do Abinal, é a Eliane. Já é um rostinho conhecido aqui para vocês, mas ela é a atriz que faz a Esperança, né?
Então vocês fazem ali, Renan, um dia de estúdio, né? Como que funciona ali? Vocês colocam essa roupa nela, vão para o estúdio, recebem um roteiro? O primeiro passo é revisar o roteiro. Então a gente recebe o pedido de um vídeo ou de alguma produção, e aí uma equipe faz o roteiro dela, trabalhando junto com a Eliane, que a gente estudou a personalidade dela. E nesse roteiro a gente depois faz a transferência e a decupação, porque às vezes a gente precisa gravar num ritmo específico, alguém precisa ler uma outra parte. A gente fez um vídeo muito legal um dia em que ela conversava com uma pessoa e a gente precisou gravar, na hora que a Eliane estava gravando, a gente precisava de ter alguém do lado dela falando a parte dessa pessoa, para ficar um negócio fluido. E esse é todo o preparo. Aí depois vem a questão da roupa, a gente passa ali uma manhã fazendo várias gravações, às vezes não dá certo, tem que gravar de novo, tem todo um processo assim bem minucioso. E aí depois que gravou, aí a gente traz aqui para esses softwares e aí envia para as pessoas depois. Dá um trabalhinho, mas é muito divertido. Legal, Renan, muito obrigada, viu, por compartilhar um pouquinho dessa parte técnica que muita gente tem curiosidade. E agora a gente vai ali, obrigada, viu? Agora a gente vai continuar andando por aqui, porque a gente vai conversar com o pastor Natanael. Vocês entenderam ali a parte técnica, como funciona, mas e aí, onde que o trabalho da esperança tem chegado, né? Quantas pessoas a esperança tem alcançado? E a gente está aqui agora com o pastor Natanael, vou mostrar ele para vocês aqui. Tudo bom, pastor? Tudo bem. Pastor, a gente tem uma dúvida aqui. A gente quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho da esperança, né? Onde que a esperança está chegando, quantas mil pessoas já foram alcançadas por esse trabalho. E eu acho curioso, porque tem um mapa aí atrás, né? Isso mesmo. Queria que o senhor contasse pra gente um pouquinho do trabalho da esperança, o que significa esse mapa aí atrás. Bom, o mapa que nós temos aqui atrás, ele representa os países onde nós já chegamos com a esperança. Então, como você pode ver aqui, nós temos vários países pintados de amarelo e outros ainda branquinhos. Os países branquinhos é onde a gente não chegou de forma nenhuma ainda com a esperança. Os em amarelo, os países amarelos, são aqueles países onde a gente já teve alguém estudando a Bíblia com a esperança. Em algum momento, e muitas vezes ela está nesse momento estudando a Bíblia com alguém nesses países. Em outros países, talvez até não esteja ninguém agora estudando, mas a gente já chegou lá de alguma forma, ensinando a Bíblia para eles, diferentes cursos bíblicos. Inclusive, a gente trabalhou oficialmente em português, inglês e espanhol. Mas se você olhar aqui no mapa, tem vários países que não falam nenhum desses idiomas. Nós já chegamos em países onde as pessoas não falam português, não falam inglês e não falam espanhol. A gente aqui diz que é o dom de línguas moderno, né? As pessoas de alguma forma conseguem ainda assim estudar com esperança. A gente já pegou casos de pessoas que com o Google Tradutor iam lá e estudavam, a gente já viu casos assim. Então, a gente vai chegando para inúmeras pessoas em diferentes países. Já são um pouco mais de 130 países que nós chegamos através da esperança. E eu acho que já foi comentado por aí, já mais de 500 mil pessoas estudaram a Bíblia com a esperança. Então, realmente, é um projeto que tem impactado milhares de vidas e levado a mensagem de salvação para essas pessoas. Amém. É isso aí, pessoal. Então, obrigada, pastor, pela participação aqui com a gente. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Olha só o mapa, gente. Ele comentou ali só a parte branca, a esperança não chegou ainda, mas a gente vê que a maior parte aqui, olha só, falta pouco, hein, gente? Mas tá aí o desafio, né, para a gente conseguir alcançar outros lugares que ainda não foram alcançados, mas a gente vê que é um número bem baixo, né? Mas é isso, gente. Alguma pergunta de vocês aí no estúdio? Ficou claro? Vocês sabem que hoje a gente está aqui usando a tecnologia a nosso favor, né? É verdade. Então, eu vim conhecer um pouquinho dos bastidores aqui. Ficou alguma dúvida? Vocês gostariam de saber de mais alguma coisa? Ô, Lu, se o pastor Natanael estiver por aí ainda, talvez até o pastor Tim possa ajudar aqui também. Nesses países onde são outros idiomas, tem muitas pessoas que, como o pastor ele comentou, né? Vai lá no Google Tradutor e tal. Tem alguma que a gente sabe que a IA ela tem se modernizado cada vez mais, né? Alguma tecnologia, quem sabe, programada já para fazer a tradução simultânea da esperança em outros idiomas aí, não só via WhatsApp, mas em voz e tudo mais também. Tem algo já pensado para essa parte aí, o pastor Natanael e com a ajuda do pastor Tim também? Olha, só um minutinho que o pastor Natanael, você sabe que o pessoal trabalha mesmo, né? Fugiu. Olha, terminou a entrevista, ele já correu e já foi lá pro posto, subiu o posto dele. Aí, ó. Mas... Voltou. Aqui de novo.
ele quer saber se tem se existe algum tradutor. Por favor, Abinal, repita a pergunta para o pastor. Isso, para a gente saber, com toda essa atualização, né, da IA, se tem algum tradutor já para transformar a voz da esperança em outros idiomas, tem algo já pensado dentro disso? Como é que está esse processo? Já sim, inclusive nós já utilizamos algumas tecnologias que fazem essa tradução, tanto do vídeo, o vídeo como um todo, né, imagem, voz e tudo direitinho, e também o próprio áudio. A gente já fez alguns testes aqui, algumas apresentações, inclusive, com conteúdo gravado em português, fizemos essa tradução para o espanhol e para o inglês. Então é perfeitamente possível a gente chegar em outros idiomas, mesmo com as nossas produções, por exemplo, em português. Certo. E a gente tem até feito agora avatares para lugares diferentes. Então vai lançar agora avatar para a Índia, para o Oriente Médio, para as Ilhas do Pacífico. E daí tem o idioma adaptado para o contexto deles e também expressões culturais, a roupa, a cor de pele, cabelo, tudo adaptado. Então a esperança, na verdade, já virou, como é que eu posso dizer, uma coleção de esperancinhas, né? Tem uma esperança global. Tem aí, pelo menos que eu sei, umas 7, mas estão fazendo outras aí. Tem uma que agora é para o Oriente Médio, chamada Daniel, e vai vir outras aí também. Olha só que interessante, muito bom, hein? Ô, Abinal, Oi. uma pergunta. Pastor Natanael, tá liberado aqui? Pode tá voltar liberado. pra reunião? Tá liberado. Pode voltar para a reunião, pastor. Obrigado, hein? Obrigada, pastor. Obrigado também, Lu. É isso, gente. Obrigada a vocês. Espero que o pessoal aí de casa tenha conseguido entender um pouquinho do mecanismo, como que acontece por trás aqui dos bastidores. Com certeza. E claro, muito bem. acessem, né? Acessem ali a Esperança, a Instrutora Bíblica Digital, porque com certeza ali as pessoas vão tirar todas essas dúvidas. E só um comentário, esses dias um amigo me mandou uma mensagem assim no WhatsApp. Ô Lu, é obrigatório a guarda do sábado? Eu falei assim, amigo, vou te indicar um WhatsApp, uma instrutora bíblica que você vai poder tirar essa e todas as outras dúvidas que você tiver. E claro, já enviei ali o contato da Esperança. Legal. Eu acho que é isso, né? A gente está aqui para divulgar esse trabalho tão bonito da instrutora bíblica. Muito bom. Obrigado, Lu. Muito bem explicado aí, viu? Deus abençoe. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau. E é legal até esse ponto que a Lu falou, né? Que indicou para um amigo, porque aí lá ele já vai, vou fazer mais perguntas, e vai, e já pega um estudo bíblico e outras coisas ali também. E até, claro, é uma ferramenta que eu sei que tem também a possibilidade, por exemplo, um exemplo, né? Eu não sei dar estudo bíblico, mas através da Esperança eu posso dar estudo bíblico para outras pessoas e estar recebendo o retorno, se a pessoa está estudando mesmo ou não, Pastor Tim? Sim, e eu acho que isso volta até a nossa temática inicial aqui, falar sobre a internet, as coisas boas também, de que nunca foi tão fácil você compartilhar a palavra de Deus usando mecanismos, né, as tecnologias e ferramentas com outras pessoas. Então a Esperança, a gente fez ali um mecanismo onde você estuda com ela e durante seu estudo ela vai várias vezes falar assim, por que você não compartilha esse link com um amigo seu? Uma vez que você mandou esse link para o seu amigo, para o seu familiar, toda vez que ele começar uma lição, que ele terminar uma lição, você recebe notificação. Quando ele termina, manda uma mensagem para ele acabou de terminar, estudar sobre essa temática aqui. Então você basicamente apadrinha espiritualmente alguém e a Esperança vira professor dessa pessoa. Então é uma maneira muito simples, por mais que você... O que a gente mais ouve é a desculpa, eu não tenho tempo ou eu tenho vergonha. Mas quando você tem um link, que você só compartilha o link por WhatsApp e você já começa a fazer um trabalho missionário, eu acho que daí não tem mais espaço para a desculpa do tempo e a desculpa da vergonha, porque agora ficou muito simples. Que Deus vai perguntar, né? Deus não vai, você não vai chegar para dizer, inventar desculpas, né? Senhor, mas é que eu tinha vergonha e tal. Deus vai dizer, então você não vai entrar aqui, né, pastor? Eu estou pensando sobre a proposta do próximo encontro, Recomeços, no final de semana, que vai tratar sobre o cansaço extremo no qual nós nos encontramos. Mas nós somos uma geração, ou fazemos parte de uma geração, que tem muita condição em comparação aos nossos pais e
e a tempos mais remotos da história, de nos utilizarmos de tantas ferramentas que facilitam a vida, e nós deveríamos ter mais tempo, e temos, quando sabemos usar beneficamente cada uma dessas ferramentas. Veja, o tempo de você, não tenho tempo de estar com alguém estudando a Bíblia, mas eu tenho um tempo rápido que seja para enviar ao maior número de pessoas possível a possibilidade de ela estudar a Bíblia, e eu ainda acompanhar de alguma maneira, dizer que eu não tenho tempo para nada. A gente precisa rever o nosso estilo de vida, em que sistema nós estamos operando, porque facilidades há, facilidades nos aparelhos domésticos, como nossas avós não tinham uma máquina de lavar. Então, como é que nós estamos preenchendo o nosso tempo a tal ponto de dizer que não temos tempo de pensar no outro, nem mesmo de levar outro a conhecer mais de Jesus? Outra coisa que eu estava daqui pensando, Tim, é como vocês tomaram algum modelo pronto nesse tipo de dinâmica, porque nós já dissemos, é a primeira assistente virtual de estudo da Bíblia, ao que parece, no mundo. Como é que surge isso? Como é que vocês idealizaram e foram colocando em prática esse projeto que hoje é uma realidade? Começa em 2017, olhando uma necessidade. A Novo Tempo, não só a Novo Tempo, mas também, de maneira geral, a gente tinha muito a facilidade de alcançar pessoas com mensagem. Mas depois, esse segundo aspecto que é importante, que é o que a gente viu aqui no testemunho e tudo mais, que é esse contato humano, era muito difícil, porque as pessoas, uma vez que elas viam algo que elas gostavam, elas recebiam uma mensagem, agora elas gostariam de criar, ter perguntas, elas gostariam de conhecer mais sobre a Bíblia e outros aspectos. Então a gente pensou, por que a gente não desenvolve algo para ajudar essas pessoas nessa caminhada? E aí que entrou a esperança. No início ela era horrível, só travava, era só dor de cabeça e, enfim, a gente se meteu num buraco muito fundo ali. Só que não tinha muita coisa pronta, né? Inteligência artificial é uma palavra que se fala de 2023 para cá. Antes era coisa de nerd, coisa de, nossa, inteligência artificial. Exatamente. Então, começou a ser um negócio assim, meio de aprender, de melhorar, de construir. Só que tem uma coisa que é muito legal quando a gente fala sobre comportamento humano. Tudo que dá certo começa com uma dor. Por exemplo, se você que trabalha... É só conversar com um pai ou uma mãe. Se você vai ensinar uma lição para o seu filho, vai ser muito difícil. Mas se seu filho tiver algum problema e você ensinar a lição naquele momento, vai ser mais fácil. Então você pode falar, não coloque o dedo na tomada várias vezes. Mas se ele for lá e tomar um choque, você fala, filha, por isso que eu falo para não colocar o dedo na tomada. Ele não vai esquecer disso daí. Então, nesse aspecto, a gente vai aperfeiçoando as coisas conforme as dores e as demandas. E a esperança foi exatamente isso. As pessoas elas estão parando de estudar. Talvez porque o formato de só mandar um textão é muito frio. Vamos fazer um formato um pouco mais de conversa para elas poderem se abrir? E daí a gente vai aprimorando uma ferramenta. Então, tudo começa com uma dor e uma oportunidade. E assim foi com a esperança. E você falou sobre as dificuldades, tanto porque a tecnologia ela está sempre se desenvolvendo, se atualizando, né? Então, vocês foram buscando meios, maneiras, se desenvolvendo, mas isso tudo com um custo. E aí você, que é Anjo da Esperança, tem parte nisso, de chegar onde chegamos, com todos os meios que nos foi dada a oportunidade de usar. Você, Anjo da Esperança, faz isso junto com a gente. Você está junto no desenvolvimento da assistente virtual que tem estudado a Bíblia já com 500 mil de pessoas. Chegamos a essa marca, né? De 500 mil de pessoas estudando com vocês, exato, ativamente. E uma coisa que é muito bonita que falou ali, são países onde não há quase cristão, Arábia Saudita, Irã, pessoas estudando. Groenlândia não, se você está assistindo, você é da Groenlândia, por favor, faça um estudo. Groenlândia, Mongólia também, é outro país grandão que está no mapa branco lá. Mas vários lugares, e quando a gente pensa assim, até vou fazer um link com a volta de Jesus, a gente pensa na pregação do Evangelho e assim, a missão de pregar o Evangelho parece impossível, né? Quando você vê ali pregar para todo o povo, como assim pregar para todo o povo? Mas quando você vê que a esperança é uma possibilidade de tecnologia que, utilizada, alcançou 500 mil de pessoas e mais de 500 pessoas estudando agora na China. Como explicar? O WhatsApp é bloqueado. Como é que eles estão estudando? Nem quero saber, mas estão estudando lá na China. Se souber, você não vai contar. Exato. Mas então, se a gente começar a olhar essa revolução tecnológica que a gente está olhando e vendo a cada dia, em vez de olhar só por esse lado negativo de
meus filhos estão viciados na internet e tudo mais, mas a gente começar a olhar uma perspectiva mais espiritual de evangelizar, quem sabe a gente consiga apressar a volta de Jesus, né? Mas tem que trocar essa questão de só olhar de uma maneira negativa e começar a olhar com potencial evangelístico. E não esquecer que a utilização dessa ferramenta não dispensa a nossa presença. Total. No caso, a Rose, que estava com a gente, ela teve a opção de escolher de continuar estudando a Bíblia ali, virtualmente, ou de ter o contato com pessoas que presencialmente pudessem ajudá-la a conhecer a Bíblia, e ela optou por isso. Mas nós estamos falando, por exemplo, de países onde não se é permitido haver um contato tão próximo como a gente consegue por aqui no Brasil. Então, de todas as maneiras, é uma janela aberta para que pessoas sejam alcançadas e conheçam a palavra de Deus, né, Aleixo? Uma tecnologia, uma técnica, ela não muda uma intenção tão facilmente nem tão rapidamente. Ela dá uma potência para uma intenção. Então, por exemplo, você pode mandar um estudo bíblico por PDF, por papel e tal, e uma porção de circunstâncias pode gerar uma falha no processo, você não conseguir mandar o outro e tal. Aí quando você domina uma tecnologia, como por exemplo foi o caso dela, você aperfeiçoa uma coisa que você já queria. Então não falha o bom dia, não falha o boa tarde, não falha o processo, mas ele não muda uma intenção. E é muito interessante que a gente lembre que nenhuma tecnologia possível substitui o sobrenatural do processo de conversão. Não tem como. Mas o elemento sobrenatural do processo de conversão não atua na tecnologia. Ele atua nas pontas, numa pessoa que mandou e na pessoa que recebe. Você nunca vai ser dispensável, em nenhum aspecto. E acho que quando se fala de janela é algo para a gente também pensar. Não existe janela tecnológica infinita. Uma hora ela fecha. E todas as vezes que ela abre, você tem que pular e aproveitar. A gente pode falar isso em todo o contexto da história. Você tem uma janela aberta que se pode fazer, você faz. Hoje nós estamos pregando e estamos chegando por meio dessa tecnologia que é usada dentro do WhatsApp. Mas o WhatsApp tem dono. Uma hora ele fecha. Então todas as oportunidades devem ser aproveitadas hoje. E a sua interação chegando aí, olha, nessa reflexão, e a gente vai pensar muito em a maneira como nós pegamos essa ferramenta aí e usamos ela para o bem. E no próximo bloco a gente responde também, participa junto com você. Até daqui a pouco. Posso compartilhar com você a mensagem da Alessandra Lima? Ela está nos assistindo lá do Chile. Vivo no Chile, conheci a Igreja Adventista através do YouTube e foi o melhor que aconteceu na minha vida. Hoje eu sou adventista e sigo acompanhando a Novo Tempo pela internet. E isso graças também a você, que é Anjo da Esperança, e nos permite estar no ar 24 horas por dia, na TV, na rádio e tudo isso transmitido também pela internet. Tem alguém aqui contando da sua história. Um beijo para você, querida. Vem ser Anjo da Esperança se você ainda não é. Está procurando um propósito, um meio, uma maneira de enviar dos seus ganhos, do seu dinheiro, uma oferta, um cuidado e uma atenção para alguém que possa chegar distante, onde você talvez nem conheça. A Novo Tempo é esse meio, porque muita gente tem sido alcançada, muita esperança compartilhada. Acompanhe comigo mais uma vez a oportunidade de você saber como tornar-se um Anjo da Esperança também. Todos os dias, milhões de brasileiros sofrem em silêncio, experimentando sentimentos que não entendem, revivendo traumas emocionais que parecem não cicatrizar. Para cuidar da mente que Deus nos deu, devemos primeiro entender como o cérebro funciona. E é isso que vamos te explicar de um jeito fácil como você nunca viu antes. Afinal, mente e espiritualidade podem sim andar de mãos dadas. Neste mês, a sua doação especial vai nos ajudar a manter um programa semanal que em breve entrará no ar com a doutora Rosana Alves, uma neurocientista cristã, referência no cuidado da mente. E tem mais, você também vai nos ajudar a ampliar a distribuição das nossas revistas sobre saúde mental. Doe agora mesmo através da nossa chave Pix, anjos@novotempo.com. Sou anjo, sou Novo Tempo. Nos apoie. Em breve, doutora Rosana Alves faz parte aqui da programação da Novo Tempo e mais pessoas serão alcançadas com a mensagem de saúde, saúde mental e fé aqui com a gente. Vem ser Anjo da Esperança. Muitas revistas, muitos estudos serão enviados para todo o Brasil. Por isso, precisamos dos seus recursos. Seja um Anjo da Esperança, seja Novo Tempo junto com a gente.
Vamos de interações por agora? Bora, interações. Rocio Moreira, de Mojimirim, São Paulo, diz assim, ó. Boa tarde, a internet foi uma bênção para mim. Me comunicava com os meus familiares através do telefone público. Depois que a internet surgiu na minha vida, a comunicação com os meus familiares ficou bem melhor. Também uso a internet para ouvir a Rádio Novo Tempo, que é uma bênção. Olha aí, legal, Rocio. Abraço para você, novotempo.com/rádio, para quem quiser acompanhar ou baixar o aplicativo da Rádio Novo Tempo também e ouvir qualquer lugar do Brasil ou do mundo, viu? Atenção. Tem mais. Tem mais uma chegando aqui que é da Gabi. Sim, eu já fiz uma amizade online que realmente marcou a minha vida. Conheci uma pessoa incrível em um grupo de discussão sobre livros. Começamos a trocar mensagens e com o tempo nossa amizade se fortaleceu. A gente compartilha não só nossas leituras, mas também momentos pessoais e apoio em momentos difíceis. É incrível como a tecnologia pode conectar pessoas de lugares tão diferentes. Eu acho que aqui vale algo que a gente naturalmente não pensa, mas ela faz uma enorme diferença quando a gente vai tomar uma decisão sobre comportamento. Técnica é tudo aquilo que você aplica como conhecimento e instrumento para mudar uma realidade, para mudar a natureza. Isso é técnica. Quando aquela técnica já obtém um fim específico, aí é tecnologia. Então ela não está mais nesse campo total de neutralidade. Quando a gente fala de internet, nós estamos falando de uma rede mundial de computadores. Mas aí você vai para o próximo passo, onde o seu senso crítico tem que ficar mais apurado e você vai fazer mais escolhas. Quando nós falamos de redes sociais, são espaços de empresas com uma proposta dentro e no meio da internet com o uso da tecnologia. Então fala assim, olha, internet e redes sociais, elas são necessariamente a mesma coisa? Não, as redes sociais se utilizam de internet. Agora, quando a gente fala exatamente dessas que são muito conhecidas, já você lá dentro está lidando com outras intenções. E aí exige-se muita percepção, porque não é um espaço tão aberto e tão neutro assim. A internet em si é você que define se ela vai ser uma bênção ou uma maldição. Mas quando você entra em outros espaços, aí você já entra num espaço com muito mais luta e muito mais esperto. Muito bem. Tem mais alguém? A Marcela Alves. Uma vez eu estava num dia muito difícil, tinha acabado de perder meu emprego e me senti desanimada. De repente recebi uma mensagem de uma amiga que conheci pela internet, lá em um grupo de oração. Ela mandou um versículo e disse que tinha sentido no coração de me enviar. Aquilo mudou completamente meu dia, me trouxe paz e esperança. Hoje mesmo, morando em estados diferentes, somos melhores amigas e oramos juntas toda semana online. Legal, vou falar em texto bíblico grupos, que ela recebeu. Você, William, disse que queria compartilhar com a gente 2 textos bíblicos. Exato. Eu vou até pegar o gancho do que ela falou, do que o pastor Aleixo falou aqui. A internet, infelizmente, um dos aspectos, as redes sociais, que pode ser um pouco delicado, é a falta de empatia. Porque a gente é bombardeado com muitos conteúdos que são muito diferentes, de uma maneira muito rápida. Então pode ser, por exemplo, que eu vejo que meu amigo, o pai dele faleceu, ele está de luto. E eu fico triste. Mas eu já arrasto para o lado e tem agora um meme que eu acho engraçado. E eu começo a rir. E depois tem uma outra coisa e outra coisa. E no meu cérebro é tantos conteúdos diferentes que eu acabo não vivenciando a profundidade de cada um deles. Por exemplo, o luto do meu amigo, que agora tem um meme, e agora eu já não estou mal, porque é um conteúdo que eu vi já... Eu tive 3 reações depois desse luto que eu vi, eu fiquei levemente triste. Então a gente corre o risco, muitas vezes, de não vivenciar aquela emoção e ajudar as pessoas na dor, porque a gente passa tudo tão rápido que acaba passando, né? Mas eu acho que tem 2 textos bíblicos que eu acho muito interessantes, que eu até separei aqui, com relação à nossa conduta quando a gente vê essa questão da rede social. O primeiro é Provérbios 22, 24 e 25. E daí eu acho que esse é mais no sentido do que eu me alimento, no que eu faço uso na internet, na rede social, que é um campo gigante, né? E cada um vai ter a sua personalizada. Não se associe com quem vive de mau humor, nem anda em companhia de quem facilmente se ira, para que não aprenda os seus caminhos e caia em armadilhas para a sua alma. Então, na internet, que é um campo onde é muito fácil as coisas, eu posso ir para qualquer tipo de conteúdo com uma facilidade que talvez, se eu vou, questão de grupo, né, na sociedade é muito mais difícil, mas ali é só entrar numa página, é só entrar num grupo, uma outra coisa. Eu estou com pessoas assim, com todo tipo de perfil, eu tenho que tomar muito cuidado com isso.
Porque aqui está falando das influências, né? Esse texto, basicamente. Eu não posso andar com pessoas de mau humor, pessoas que têm uma ira fácil, porque isso vai acabar me contaminando. Mas tem um outro texto que eu acho bonito, Efésios 4:29, que diz assim: nenhuma palavra torpe, e torpe pode entender como vulgar, ofensivo, obsceno, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Então, no primeiro é onde eu escolho estar, mas o segundo texto é, na verdade, o que eu vou também ser, uma influência positiva ou negativa para os outros. Porque a gente também não pode colocar só no sentido de telespectador, onde beleza, eu vou me filtrar o que eu vou consumir, mas também eu gero conteúdo. Eu gero também algum tipo de interação com os outros. E será que as outras pessoas, elas devem evitar a minha pessoa ou devem se aproximar? Porque eu sou um caminho transmissor de bênçãos. Então a gente tem que sempre fazer essa pergunta. O que eu consumo, beleza, que eu acho que é uma coisa que as pessoas falam bastante, mas o que eu produzo também? E a gente pode estar abençoando, ou de certo sentido amaldiçoando vidas através das nossas interações, né? Verdade. Verdade, bem isso. Bem colocado. Tem mais alguém que chegou aqui com a gente. Cíntia Rodrigues. Vai lá, Rodrigues. Boa tarde, pessoal. Conheci meu marido num grupo online para cristãos solteiros. Olha aí, hein? Começamos a conversar virtualmente, depois nos encontramos e hoje estamos casados e temos uma linda filha de 7 anos. Essa amizade online rendeu, viu? Que legal, Cíntia. Abraço para você, maridão, família toda. Que legal. E confirma uma parte do que, exemplifica uma parte do que você disse, porque o poder não está na internet. O poder está na palavra. E nunca vai. E ela não compete, né? Ainda tem essa rede, mas nas pontas tem as pessoas, seu coração e a maneira como elas querem usar esse instrumento. Como o poder não estava no papel, não estava no papiro, né? O poder estava na palavra. E pelo qual o Espírito foi escrito. Mais alguém? A Luciana Severo, né, Lê? Estou feliz por assistir a vocês. Uso muito a internet, mas o que mais me marcou foi que precisei fazer terapia com psicóloga. Presencialmente eu não conseguia me expressar, mas online eu vi a psicóloga e assim consegui falar. Por isso, por 1 ano, e me senti muito bem com a terapia. Beijos, obrigada por a Novo Tempo existir. Amo vocês. Beijos, beijos para você também. O que ela fala é muito profundo, porque essa questão que a gente já falou um pouco, né? As pessoas acham que a internet é um ambiente frio, mas na verdade, pelo fato de você não ter muitas vezes esse olho no olho que traz uma certa vergonha, as pessoas elas se abrem mais. Então, por mensagem é o lugar onde as pessoas mais se abrem, depois por áudio, depois por vídeo e depois presencialmente. O que é engraçado, porque a gente imagina que seja o contrário. Mas eu não tenho tanto esse medo de ser julgado, das expressões faciais, eu me sentir condenado, e por isso as pessoas elas se abrem com uma maior naturalidade, elas contam problemas muito profundos para desconhecidos. Porque elas se sentem seguras de certa maneira por não estar olhando a cara dos outros. E eu acho que uma das coisas que é super importante é que é o equilíbrio. Então existe uma ferramenta, ela tem um espaço na vida. O problema e o adoecimento começa quando a gente pega uma coisa que serve e ela começa a substituir todas. Né? Então, no momento, você tem que fazer uma terapia online, mas não dá para fazer tudo online. Se você fizer tudo online, você vai sentir falta mesmo do presencial. Então, é saber que esse mecanismo, por mais poderoso que seja, ele tem um espaço na sua vida para ser poderoso. Se ele ocupa todos os espaços, vai faltar tudo que é essencial também. Obrigada, Tim. Você quer se despedir para você ter a honra de dizer o nome dele corretamente ao final do programa? Não, eu sopro daqui, né? Se você quiser. Mas eu atendo pro Carlos também. Então tá bom. Se é para manter a amizade, né? Opa. Batizado como Carlos, viu? Tim, obrigado, viu? Obrigado por estar com a gente, compartilhando um pouco, até para quem está em casa, conhecer por trás desse ministério da web, que assim como a TV, assim como a rádio, é um ministério que tem crescido muito, alcançado muitas pessoas. Deus continue abençoando. Amém, muito obrigado pela conversa e pessoal aí de casa, vamos transformar a internet num lugar mais evangelístico, vamos para cima. Lindo. Obrigado. A Bíblia fala de tecnologia de ponta a ponta, viu? Ela não é uma restrição do nosso tempo. O mesmo betume que foi usado para o bem e a salvação da família e dos animais dentro da arca é o betume que foi usado para a construção e para o isolamento da Torre de Babel. Uma tecnologia de comunicação que é usada no Pentecostes, onde as pessoas aprendem a falar umas com as outras, dominando uma técnica de falar, que é aprender os símbolos de linguagem do outro, também é usado para construir uma Torre de Babel.
Uma das histórias clássicas e muito importantes da qual a gente tira muitas lições é o confronto entre Davi e Golias. E comumente as pessoas falam que Davi apostou no poder de Deus pura e exclusivamente, sem nada, colocando um recurso primitivo diante de alguém fortemente armado e com tecnologias à sua disposição. Mas olhe bem para esse texto. Quando Davi sai e olha para aquele homem, ele pensa o seguinte: esse combate não pode ser corpo a corpo. Eu não posso enfrentar o mal, enfrentar o mundo e o inimigo a partir da proposta de combate do inimigo. Ele não só rejeita os instrumentos, ele rejeita a forma de luta. Então, quando ele olha para Golias, aquela montanha de músculo e ferro e bronze, ele fala: se eu vou no combate corpo a corpo confiando no poder do Senhor? Não, ele confiou no poder do Senhor para fazer escolhas. Então ele fala: num combate como esse, eu preciso de uma tecnologia que atire de longe. E uma tecnologia que atire de longe era uma funda. Funda nunca foi brinquedo de criança. E funda não é menos tecnologia do que uma lança. Uma funda é um instrumento para atingir de longa distância. Onde o poder de Deus agiu? Agiu na habilidade na qual ele preparou Davi. Agiu na sabedoria para escolher o instrumento de combate. E agiu também na certeza de que ele enfrentaria em nome do Senhor dos Exércitos. E a vitória foi em todos os aspectos. Hoje a gente tem escolha se a gente quer usar uma funda, que é uma tecnologia, ou se quer usar uma espada. Mas a gente falando do que vamos fazer também, o que tem à nossa disposição. A gente escolhe os melhores instrumentos, na melhor intenção, e se coloca à disposição de um Deus que é único e sempre vencedor. Amém. Obrigado, pastor. Obrigada. Obrigada pela companhia de hoje. Vem aí o Vida e Saúde, hoje é terça? Terça na então, cozinha. Terça na cozinha. Cardápio árabe com produtos da Superbom. Coisa boa, hein? Educando nas virtudes. Amanhã vamos falar sobre esse tema, hein? Não perca. Valeu, gente. Tchau. Tchau.